Oi, gente! Hoje vamos falar então sobre esse livro maravilhoso que é Reino de Cinzas, da Sarah J. Maas, a conclusão da série Trono de Vidro. Esse vídeo contém spoilers para quem não leu os livros anteriores a esse, então eu recomendo que você veja o meu vídeo falando da série no geral, sem spoilers, que vai estar aqui nos cards. E eu reafirmo que é muito importante você ler Torre do Alvorecer antes de ler a conclusão. Então, se você já leu todos os outros livros da série, não se preocupe que esse vídeo não tem spoiler desse livro. Na maior parte desse livro, o grande elenco de Trono de Vidro encontra-se dividido em grupos, onde cada um tem seus conflitos em lugares diferentes também, porém todos com o mesmo objetivo de juntar a maior quantidade possível de guerreiros para lutarem junto com a Aelin contra as forças de Erawan. E é aí que nós vemos a quantidade de personagens que esse livro reuniu, e eu achei que cada um deles teve um desenvolvimento apropriado ao longo das páginas. Por isso que esse livro é desse tamanho, são muitos personagens, muitos enredos a serem concluídos, e a autora não decepciona nem um pouco, ela aproveita cada página do livro. Império de Tempestades terminou com a Aelin trancafiada em um caixão de ferro nas mãos da Maeve. Então nós temos um grupo de personagens dedicados ao resgate dela, e esse grupo é liderado pelo Rowan. Enquanto isso, a Aedion e a Lysandra tentam conter as ameaças eminentes lutando contra os Valgues junto com os aliados que a Aelin conquistou. E a Lysandra fingindo ser a Aelin, como vimos no livro anterior, não só para enganar o inimigo, mas também para garantir que os aliados se mantivessem. O Chaol, a Nesrine e a Irene estão vindo para a guerra também, como vimos no final de Torre do Alvorecer, junto com as curandeiras da torre e com a legião dos Khagan. E por fim, nós temos o Dorian, a Manon e as 13 com a missão de reunir as bruxas Crochans e também ir atrás da terceira chave de Wyrd. Então esses são os grupos que nós encontramos no começo do livro, e os conflitos de cada grupo vai pulando de capítulo em capítulo, estendendo bastante o enredo de cada um. Então, se você tem afeição por algum dos personagens, no final de cada capítulo você fica com aquela aflição de querer saber mais o que está acontecendo com ele, e daí você tem que avançar alguns capítulos para descobrir. Eu, por exemplo, estava muito apegada ao que estava acontecendo com o Dorian e a Manon, então foram meus capítulos favoritos até o confronto final. Além da nossa protagonista, eu acho que esses dois personagens foram os que tiveram trajetórias incríveis de autoconhecimento e ganho de poder. O mais interessante é que eles têm que aceitar a situação que lhes foi dada e usar isso a seu favor, e ambos aproveitam isso de forma sensacional. A Manon é uma personagem que me conquistou desde o quarto livro, e eu continuo muito encantada com ela e com tudo que acontece com ela e as 13, e nesse livro aqui ela tem o objetivo de buscar a união entre as bruxas. O Dorian me surpreendeu muito nesse livro, ele estava bem longe de ser um dos meus personagens favoritos, e nesse livro aqui isso mudou. Ele mostrou ser um personagem que é um líder muito inteligente, muito estrategista, e que me empolgou bastante durante toda a leitura. E a trajetória dele acabou sendo bem importante para a conclusão da série, e eu acho bem legal a autora ter dado esse valor a ele, porque ele é um dos personagens iniciais. A mesma coisa aconteceu com o Chaol, a autora já se redimiu conosco, nos dando aquela obra-prima que é Torre do Alvorecer. Ele é um personagem que parecia ter sido esquecido na série, mas ele retorna com grande força. E o reencontro dele com o Dorian é uma das coisas mais lindas desse livro. A amizade desses dois personagens é muito legal, eu gosto bastante. Sem contar que o Chaol foi o responsável por trazer mais uma personagem incrível, que é a Irene. Quando eu li Torre do Alvorecer e tomei conta do poder que ela tem, eu já imaginava que ela seria muito útil aqui no último livro, mas eu não imaginava o tamanho da importância que ela teria aqui. E é aí que nós vemos a variedade de personagens e poderes mágicos que eles têm. Quem diria que uma curandeira seria tão incrível como a Irene foi? Eu simplesmente fiquei apaixonada por essa personagem, literalmente ela rouba a cena. E lembrando que a Irene apareceu primeiramente no livro A Lâmina da Assassina, então é um outro livro à parte da série que você precisa muito ler antes da conclusão. O poder da metamorfose da Lysandra é outra coisa muito legal de acompanhar aqui também.
A missão dela acabou sendo muito mais do que se passar pela Elin. Ela lutou bravamente em todos os momentos. E tem muitos outros personagens que ganham destaque aqui, que se eu falasse, o vídeo ficaria muito longo. Mas enfim, aqui nesse livro nós chegamos a um ponto onde os personagens de Trono de Vidro acabam tendo uma construção tão incrível que ficaram bem mais interessantes que a protagonista da história. O livro não é sobre a Elin, pode ter certeza disso. A guerra é de todos e cada um cumpre o seu papel de forma espetacular. E a grande trama da Elin nesse livro não é escapar das mãos da Maeve, e sim a reconstrução dela depois disso. Ela acaba passando por uma tortura que de certa forma deixa ela mais humana. Nos outros livros a gente vem acompanhando a força, as habilidades e os poderes dela cada vez mais aumentando, e aqui nós meio que temos um retrocesso mostrando que essa personagem é frágil também. E eu acho muito importante nós vermos esse lado da personagem também, não mostrar o tempo todo o quanto ela é badass. E em consequência disso aqui nós encontramos uma personagem mais séria e mais concentrada do que nos outros livros, e apesar de tudo que ela acaba passando, ela não é derrotada e não desiste de cumprir o seu destino e salvar o seu reino e o seu povo. E não podíamos esperar menos, né, de uma personagem tão incrível e inspiradora para todos aqueles que escolheram entregar a sua lealdade a ela. E sobre a ação do livro, eu conto para vocês que parece que essa guerra não tem fim durante a leitura. Desde o início do livro, nós temos personagens que já entram em batalhas. Em meio à guerra tinha muita coisa a ser resolvida, tinha aliados a serem conquistados também, e as coisas vão se encaixando para o confronto final que todos estavam aguardando, que nós estávamos nos preparando ao longo dos livros. E não decepcionou nem um pouco, foram cenas épicas e de muita aflição, porque você fica esperando o pior, porque a vida de todos eles estão em risco. Comparado aos outros livros, eu acho que esse foi o que teve menos reviravoltas e surpresas, mas é porque o objetivo dele é mais claro, porque nós temos a finalização de uma série, e a autora, além de escrever uma guerra, ela deu importância ao desenvolvimento dos personagens para que cada um tenha um final digno, e eu adorei isso. E ao final de uma saga nós temos muitas despedidas, não só entre os personagens, mas também de nós leitores com esses personagens que acompanhamos por muito tempo. Teve uma despedida em especial que me tocou muito, não por ser triste, mas por ser singela e envolver personagens que acompanhamos desde o início. Então, como vocês devem perceber, eu achei o livro incrível. Confesso que esperava mais mortes, porque nós temos uma guerra aqui, mas eu até que fiquei feliz com isso, porque a essa altura eu já estava muito apegada aos personagens e pelo jeito a autora também. Outra coisa que eu acho muito legal é que a autora conseguiu reunir muitas personagens femininas nesse livro, todas trabalhando juntas numa mesma causa, uma mais poderosa que a outra, mas que se valorizam ao invés de competirem. E o universo mágico de Trono de Vidro aqui está muito diversificado. Nós temos humanos, bruxas, féricos, metamorfos, curandeiras, criaturas mágicas e por aí vai. É uma fantasia completa, muito rica em detalhes, elementos fantásticos e principalmente em personagens. Eu demorei 2 semanas inteiras para ler ele, mas acredito que foi porque eu estava ocupada nessas semanas, senão eu teria lido mais rápido. Eu esperei muito para ler esse livro e todas as minhas expectativas foram atendidas. Eu acho que aproveitei cada página e fiquei muito feliz de ter gostado e aprovado a conclusão da série, porque é uma das minhas séries favoritas de fantasia. E é isso, gente. Me conte nos comentários se você já leu a conclusão da série, o que você achou. Se você ainda não leu o livro e pretende comprar ele, aproveite para comprar com os links do canal que eu deixo aqui na caixa de descrição. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!